Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Muito bom dia, o programa Restaurando Vidas começa agora. Que a paz generosa do nosso Senhor Jesus Cristo seja liberada sobre a sua vida e toda a sua família. Qual é a importância de um cristão verdadeiro? Onde uma nação composta por homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que tem uma vida que agrada a Deus, onde essa nação pode chegar? O Senhor Deus deixa um texto para nós em 2 Crônicas 7,14, que diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O povo que diz que é de Deus, ele precisa estar comprometido com uma vida de reconhecimento da soberania de Deus, de humilhação, olhando para si mesmo e dizendo: eu não sou nada, mas meu Deus é tudo. Este povo precisa ser um povo de oração, agarrado com Deus, dependente de Deus. Esse povo precisa buscar a Deus de maneira constante, não só no final de semana, não só num culto público, mas precisa ter uma vida de constante busca ao Senhor. E esse povo precisa tirar do seu coração os caminhos que estão equivocados, que estão transgredindo a palavra de Deus. É uma vida diária com Deus, é uma vida que vai sendo aperfeiçoada pela palavra de Deus, e Deus ama ouvir o povo que o busca, que ora, que se converte dos maus caminhos, um povo que realmente espera dele e confia nele. O Senhor pode sarar a nossa terra, o Senhor pode transformar situações. Basta que você e eu realmente amemos a Deus de todo o nosso coração e num clamor, numa adoração constante, nós podemos buscar a Deus pelo cuidado da nossa terra, por sarar a nossa nação, ainda mais a nação brasileira, que está passando por uma fase muito difícil, uma corrupção generalizada, uma justiça desequilibrada. Nós precisamos buscar no Senhor a cura para esta nação. Que Deus te abençoe nessa manhã, que você possa ser um cristão genuíno, um cristão apaixonado por Jesus. Eu quero conversar hoje com a doutora Marta. Doutora Marta tem uma experiência com Cristo Jesus, teve uma experiência na vida muito forte, e eu quero então entrevistá-la e conversar com ela. Vamos passar então a esse momento do programa Restaurando Vidas. Receba no programa Restaurando Vidas a minha irmã em Cristo, pediatra Marta Burlamar. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, pastor. É muito gostoso falar do amor de Jesus, da obra que Ele faz nas nossas vidas. A tua história é muito linda, porque sempre existiu um vazio que foi preenchido em Cristo Jesus. Com certeza. Marta, a senhora é carioca. Sou carioca, do Rio de Janeiro mesmo. Nascida ali na capital. Nascida e criada, só fui sair já há poucos anos atrás. O seu pai era dentista? Dentista, e minha mãe era dona de casa. Dona de casa. E você, muito cedo, você viu a separação dos seus pais? Eu tinha 4 anos quando eles se separaram. Na sua casa, não havia assim nenhuma manifestação religiosa ou nada do nome de Deus? Não se falava em Deus lá em casa. Infelizmente, lá em casa havia pessoas que não se manifestavam e outras que se manifestavam dizendo não acreditar em Deus. Certo. E o seu coração parece que sempre houve um desejo de conhecer Jesus? Havia, quando criança, uma paixão, uma ternura por Jesus que eu não sabia de onde vinha. E uma vontade de preencher isso. Se a senhora não era falado na sua casa sobre Jesus, como nasceu então essa ternura, essa paixão? Hoje eu sei que Jesus me chamava desde o início. Amém. Hoje eu entendo isso. E como a senhora tinha algum contato com Jesus, sendo que na sua casa não tinha nenhuma manifestação? Quando criança, realmente, o meu contato
ficava mais concentrado na época, eu me lembro muito bem disso, na época da Semana Santa, quando havia aqueles filmes que a sessão da tarde ficava passando só filmes sobre Jesus, e eu chorava muito emocionada e achava a figura mais linda que podia existir, Jesus. Mas, na verdade, não havia um contato dentro da minha casa, havia só esse amor. O que a senhora extraía daquele contexto, daquele filme? Porque também isso era uma novidade para a senhora. O que a senhora conseguia tirar? Eu lembro bem que eu pensava assim, se for realmente algo, como dizem, o enviado de Deus, Deus aqui na Terra, que coisa mais linda. Mas o meu coração não estava preparado para isso ainda. Eu acho que pela questão mesmo familiar, de não ter tido isso dentro de casa. Mas eu pensava, mas se não, se ele foi apenas um homem, ele teria sido o homem mais maravilhoso de todos os tempos. Era dessa forma que eu raciocinava. Então ele merecia a minha admiração e o meu amor de qualquer maneira. Então a senhora ficava sozinha, Sim. pensando, Sim, meditando? Sempre aquilo me incomodava. A palavra que eu poderia dizer é que era um incômodo, não um incômodo doloroso, ruim, um incômodo que me botava a pensar aquela questão, a saber que tinha algo que eu tinha que buscar. Agora, separação de seus pais, você ficou morando com a sua mãe. Eu morava com minha mãe e passava os finais de semana com meu pai. Você tinha alguns conflitos com a sua mãe? Sim, meu relacionamento nunca foi bom com ela. Nunca foi bom. E na sua adolescência, o seu pai faleceu? Faleceu. A senhora tinha quantos anos? 16 anos quando 16 ele faleceu. Anos. E foi uma lacuna muito grande na sua vida? Foi porque era a minha única referência, era o meu único elo. Então, para mim, foi a perda total. Eu me senti absolutamente sozinha depois disso. Agora, essa fome, esse desejo e esse vazio estavam aumentando no seu coração? Eles foram aumentando conforme eu crescia. E misturava ao mesmo tempo que aumentava essa fome de conhecer, eu me tornava cada vez mais uma pessoa mais questionadora, me perguntando, e aí é engraçado, pastor, que hoje eu vejo bem que a instrução, a cultura, o estudo, muitas vezes atrapalham o encontro com Jesus, porque a gente perde a humildade de abrir o coração e deixar simplesmente que entre sem perguntas. Então, quando as pessoas se abrem sem perguntas, é mais fácil. Quando a gente fica querendo uma prova, uma evidência, uma certeza de algo que não se tem como provar concretamente, né, num livro, você só consegue experimentar isso quando o seu coração se abre. Então, é muito mais difícil. Então, para mim, eu vejo bem que o estudo atrapalha essa descoberta. E, no meu caso, foi atrapalhando cada vez mais. Você era muito dedicada aos estudos, né? Muito. E o cristão vive pela fé. Exato. E a fé é a certeza de coisas que não se veem. Exatamente, é isso que eu quero dizer. E fatos que se esperam, mas não chegaram ainda, né? É. Então era mais difícil ainda Era mais difícil. Mais problemático para você. Era mais difícil. Agora, chegou numa fase que a sua mãe se casou de novo. Aí, quando eu já estava, pouco antes do meu pai morrer, ela casou novamente com uma pessoa muito boa, um homem muito bom, que até cria em Deus, mas não tinha, era aquela crença que eu costumo chamar como padrão. Eu creio, Deus existe, Deus é bom, mas não estava no dia dele, no dia a dia, não havia... Simpatizava com o cristianismo. Não negava Deus, o que já era dentro do contexto da minha família, bastante. Já era um passo Ele aceitava grande, Deus. Né? Já era um passo grande. Agora, o que foi ocasionando na sua vida esse mau relacionamento com a sua mãe, esse novo casamento da sua mãe? O que foi mexendo com você? Olha, pastor, isso é uma coisa muito complicada, porque assim, o desencontro era tão grande, mas eu acho que hoje eu vejo que o nosso maior desencontro era justamente na área da espiritualidade, ou seja, enquanto eu buscava alguma coisa e queria encontrar alguma coisa, ela era uma pessoa que negava completamente essa presença, entendeu? Então, assim, hoje eu sou capaz de entender que os nossos conflitos nasceram muito por conta disso. Nós somos pessoas que pensamos até hoje completamente diferente. Ela ainda não aceita a presença de Deus na vida dela, né? E esses conflitos foram crescendo e eu, ao mesmo tempo, estava na adolescência, com a perda do meu pai, um momento muito difícil. Eu cheguei ao desespero algumas vezes e acho que se eu estou aqui, não, eu tenho absoluta certeza que se eu estou aqui foi porque Deus, eu falo que eu sou muito grata a Deus, porque Deus me pinçou com o dedo. 2 ou 3 vezes ele me tirou do outro lado, onde eu já estava com o pezinho para fazer uma besteira, ele foi lá e me trouxe a vida. Deus me queria e eu agradeço a Deus por isso. Amém. Agora, a senhora tinha um sonho também, profissional. Qual que era esse sonho?
Desde criança eu sabia que eu queria trabalhar com crianças. Eu sabia que a minha missão nessa vida era ajudar crianças, trabalhar com crianças. Aí uma vez, tanto que eu estava assim, já no pré-vestibular, não tinha escolhido ainda exatamente o que eu faria. E aí a escola falou assim, por que você não faz medicina? Porque, claro, você vai passar bem, você estuda muito, você é muito boa, você vai passar bem, você não faz medicina. E eu fiz, parece louco, mas eu fiz por isso. Mas eu falei, tudo bem, mas então eu vou fazer pediatria. Medicina vai ser a arma para chegar na pediatria. Porque eu queria mesmo, era meu sonho e minha missão era trabalhar com crianças. Esse desejo, ele ardia tão forte no teu coração que a especialidade já estava definida antes de ingressar na faculdade. Desde pequena, Tem desde gente que criança. termina a faculdade ainda sem especialidade. A senhora primeiro escolheu a especialidade para depois ingressar. Agora, a senhora tinha essa facilidade, que era do estudo. A senhora não tinha recurso, a pensão do seu pai não era muito, né? Não, era bem baixo. E a senhora saiu para morar sozinha, foi isso? Num determinado dia, minha mãe, ela era uma pessoa de muito descontrole emocional. Num determinado dia, ela falou que, há 3 meses antes de eu prestar o vestibular, que eu deveria sair de casa, que ela não queria mais dentro de casa. E aí eu saí e passei um período assim, acabei alugando um apartamentinho muito humilde, muito diferente até do padrão que eu tinha morado até então, que eu estava acostumada. Foi um período financeiramente duríssimo, mas eu comecei a dar aulinha particular, enfim, comecei a me ajudar. Você começou a entender a vida e achar o jeito, né? E a senhora, como tinha facilidade, a senhora acabou preparando mais pessoas para o vestibular. Eu preparei. Que iam ser teus colegas. Concorrentes. Exatamente, e todos passaram. E todos os preparados pela senhora passaram. Olha que bênção, né? Então, essa escola aí também dá para abrir uma escola e manter uma carreira. E o vazio sempre aumentando. Mas aí já estava muito grande. Já estava muito Aí grande. já era um período crítico. Porque apesar de eu ter, durante a adolescência, buscado frequentar as igrejas para tentar encontrar o que estava vazio dentro de mim, não era o meu momento ainda. Eu acho que tem um momento, quando você não tem, quando isso não vem da infância, não tem esse preparo anterior, tem um momento para você encontrar. Mas Deus chama, viu, pastor? Deus chama. Deus chama a gente a vida inteira. A gente é que é resistente. A gente é que é resistente. É resistente, mas Ele chama. Ele mandou muitas mensagens para mim, muitas, hoje eu vejo. Quer ressaltar alguma delas? Eu diria assim, nos piores momentos da minha vida, e eu acho que os piores, é claro, vamos expressar... saber. Bom, eu muito jovem já tinha tentado acabar com a minha vida algumas vezes. E cada vez que eu tentei, houve uma pessoa de Deus que se aproximou de mim e tentou me resgatar. A primeira vez com 11 anos, uma professora da escola que nunca tinha falado comigo, me deu um livro falando, você não vê, mas Jesus está com você. Amém. E eu não via. Mas aquilo, de alguma forma, me ajudou muito. E todas as outras vezes em que, por algum momento, eu fraquejava na vida e não tinha ninguém ao meu lado, aparecia alguém de Deus para me falar alguma coisa. Só que eu não via que aquilo era a minha salvação. Aquilo me ajudava, me fortalecia, mas não me convencia. Até que, depois de eu ter saído de casa, eu fui acometida por muitos problemas para dormir. E gravíssimos, eu não dormia nada, era uma insônia que durava semanas, muito ruim. E que fiquei praticamente dependente de produtos, de remédios para dormir. Tanto que hoje eu sou uma fervorosa combatente deles, sou contra eles. E aí sim eu encontrei Deus. Eu tive uma experiência em que eu encontrei Deus e que me curou instantaneamente da insônia e dessa dependência. O que, teoricamente, eu como médica digo para o senhor, que só Deus, porque eu vinha de meses e meses, se não anos, tomando 3 comprimidos de ansiolítico todas as noites e não conseguindo dormir, eu nunca mais coloquei um ansiolítico na minha boca para dormir. Hoje a senhora é liberta totalmente, Totalmente, desde então. Totalmente. E como é que foi essa experiência? Para mim, foi um anjo de Deus que me visitou. E a única coisa que ele me falou, porque eu ainda não cria em Deus, a única certeza que ele me deu era que ele era enviado de Deus e que Deus existia. E eu sei que isso foi um milagre. E é por isso que eu estou contando ele aqui, porque eu acho que eu tenho obrigação de agradecer a Deus pelo que ele fez.
Porque na mesma hora em que esse anjo apareceu e me deu esse sentimento, a minha vida se transformou. Na mesma hora, uma pessoa que tinha passado, sei lá, 10, 12 anos, questionando a existência de Deus, eu levantei no dia seguinte, porque assim que isso aconteceu, logo depois eu adormeci tranquilamente, acordei no dia seguinte e simplesmente, se eu poderia, qualquer pessoa me perguntasse, você acredita em Deus? Eu diria, claro, Deus existe. Interessante que Deus pode fazer, porque você não tinha contato com Deus. Nada. Você, de uma certa forma, você era inibido de falar de Deus dentro da sua casa. Mesmo você tendo vontade de conhecer, você não se manifestava porque havia uns que não queriam e outros que eram contrários, né? E Deus, então, Ele cuidando de você, já preparando o encontro que você teria. Né? Hoje eu acredito nisso. Esse encontro do ano passado, né? Deus já estava ali se mostrando cada vez mais que havia um plano na sua vida e esses questionamentos logo eles chegariam ao fim. Com certeza. Agora, é interessante que as pessoas talvez estejam aí nos assistindo dependente de um comprimido para dormir, dependente de uma droga também legal. Você acha que elas podem ficar livres por Jesus, em Cristo Jesus? O pastor, a médica poderia dizer para o senhor que isso não seria possível, mas a pessoa, a Marta, diz para o senhor, isso é possível, porque eu sou a prova disso. Então, uma mãe que está nos assistindo, que está assim desesperada com seu filho, preso a uma droga, a um vício, algo que está clinicamente, vamos dizer assim, como se fosse um doutor, olha, esse não tem mais jeito, porque já corroeu, já tomou conta da vida dele, né? Eu sou um leigo, né? Então eu uso essa terminologia. A senhora acha que tem jeito ainda? Para Deus, eu não tenho hoje a menor dúvida que tudo é possível. Tudo é possível? Tudo, eu não tenho dúvida. E tudo é possível ao que crê? Tudo possível ao que crê. Agora, essa é a questão. Desculpa, pastor, até interromper, porque eu tenho uma crença e aí é uma coisa muito minha. Por que das outras vezes não tinha dado certo? Porque não era, o meu coração não estava realmente aberto. Naquele dia o meu coração se abriu. Então, assim, eu acho que a gente ora pelos filhos, ajuda muito orando pelos filhos, mas os filhos também precisam ser tocados, eles precisam abrir o coração deles. É por isso que todas as vezes que eu oro pelos meus filhos, eu oro para que o coração deles esteja aberto e tocado por Deus, porque o resto é consequência. Deus não arromba a porta, né? Ele não arromba. Mas Ele quer entrar. Mas Ele bate. Ele bateu na minha porta tantas vezes, Ele bate. Se você abrir, Ele entra e ceia contigo. Entra e acabou, dali para frente. Amém. É parceiro. A gente vai continuar semana que vem, porque eu quero saber o resto dessa história, né? Tem a história da conversão mesmo, daquele aceitei Jesus como único e suficiente Salvador e aquela descida às águas. Com certeza. E tem mais uma surpresa, tem família vindo junto, né? Então, Marta, semana que vem a gente vai falar sobre a conversão, o momento do batismo e os filhos juntos ali, tá bom? Com certeza. O programa Restaurando Vidas volta já já. Quero trazer uma palavra para você sobre arrependimento e sobre a benevolência, o amor, o cuidado de Deus sobre as vidas. Muitas vezes você pode dizer no seu coração, para mim não há solução. Tenho praticado muitas coisas ruins, tenho magoado, tenho pecado contra Deus e eu não tenho jeito. Se você acha que isso é impossível, algumas pessoas já chegaram até mim dizendo, olha, para mim não há salvação. Há salvação.
A salvação, se você se arrepender, a salvação, se houver realmente uma mudança na sua vida, porque o nosso Deus é o Deus do perdão. Eu quero ler um texto que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 33, a partir do versículo de número 10. Diz a palavra do Senhor: falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então, reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque a tua palavra gera vida. Senhor Deus, aquele que realmente buscar, Senhor Deus, um relacionamento contigo, tu és fiel para perdoar, Senhor Deus, tu és fiel para mudar a história. Faz isso aqui, Senhor Deus, muda a história de vida aqui, Senhor Deus, muda os corações, porque só o Senhor pode fazê-lo. Eu abençoo essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A história de um rei chamado Manassés, um rei que começa a reinar muito novo, com 12 anos de idade em Jerusalém, um rei que ele reina 55 anos, mas ele tem um começo muito ruim. No versículo 2 diz: Manassés fez o que era mal perante o Senhor. Este homem, ele vai ao extremo, ele entra na casa do Senhor, edifica altares ali para os seus deuses, né? Ele edifica ali imagem dos deuses que ele começou a adorar, ele bagunça ali, né, a casa do Senhor, e depois ele vai além, ele queima os seus próprios filhos como oferta no vale do filho de Imom, um deus estranho, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes em espiritismo e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor. Ele tem um problema tão sério que ele fez Judá errar. Deus não, então, está satisfeito com esse homem. Deus manda um recado para ele, versículo 10. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Deus então manda uma sentença, um rei estranho vem e o toma, né, faz um cerco e o toma e o leva como prisioneiro. Lá ele começa a ser tratado e ele tem um encontro com Deus. Como está a sua vida? Você já tem convicção da sua salvação? Ou você tem vivido para o prazer da sua própria carne? Ou você tem vivido fazendo aquilo que agrada ao seu coração? O coração do homem é enganoso. Podemos estar assim, vivendo com pessoas que estão na mesma situação que Manassés, totalmente afastados de Deus. Talvez você possa dizer, não há solução, mas pela palavra aqui, nós vemos que Deus é o Deus do perdão, Deus é o Deus do tratamento, Deus é o Deus do cuidado, Deus é o Deus que ele tarda em derramar a sua ira. Manassés, então, ao meu ver e talvez ao seu ver, não merecia nenhuma clemência. Ele era um homem que fez o pior, queimou até os filhos, né, em holocausto ali aos seus deuses, mas este homem, ele começa a ser tratado por Deus. A primeira interferência aqui de Deus sobre a vida dele e ao seu povo não foi ouvida, não lhe deram ouvidos. Talvez tenha acontecido isso na sua vida. Deus tem te convidado a uma mudança, Deus tem batido na porta do seu coração, mas você não tem dado ouvido. Ainda continua praticando aquilo que desagrada a Deus, ainda continua vivendo como se a sua vida aqui nessa terra fosse a única vida, e talvez as coisas desse mundo, as coisas materiais, talvez ali as coisas emocionais tenham tomado o seu coração e montado um trono sobre a sua vida. Deus quer tratar o seu coração nessa manhã, e Ele pode usar de vários recursos para isso. E com Manassés, Ele usa de Manassés passar por um momento
tão duro, um momento de ser levado por um exército inimigo, um momento de ser colocado com ganchos, com cadeias e ser levado para muito longe da sua pátria. Manassés, então, ele precisa experimentar o tratamento pela dor. Muitas pessoas têm tido experiências com Deus. Elas começam a frequentar o culto, elas começam a ler a palavra, elas começam a ter revelações do Senhor, mas depois que elas conseguem as bênçãos que elas estão sonhando, elas se afastam do caminho do Senhor e começam a desfazer das coisas de Deus. O pecado faz separação do homem para com Deus. Deus não pode contemplar o pecado. E se nós pecamos deliberadamente, se nós pecamos com o desejo, de pecar, nós estamos o quê? Nos afastando de Deus. Este homem, então, depois de estar muito longe, ele começa a ter algumas reações diferentes. Versículo 12. Primeiro, ele passou por angústia, diz a palavra, ele angustiado. Você já passou assim com a aflição da sua alma, um desespero, um coração vazio, algo que parece que dói no seu peito, é o desejo de uma restauração, é o desejo de uma solução para a sua vida e você não sabe o que é? Todo homem, toda mulher tem um vazio e esse vazio só é preenchido quando Jesus entra dentro dele. As pessoas tentam preencher o vazio de várias formas, com um carro novo, com uma casa nova, com um casamento, com um namoro, mas não conseguem, somente quando Jesus entra dentro do coração. Este homem estava então angustiado, este homem começou a ponderar a sua vida e falou, olha que estado eu cheguei, que estado lastimável eu cheguei, de rei, eu fui ser prisioneiro. Então ele faz algumas coisas que nós devemos fazer. Primeiro, ele suplica muito ao Senhor. Ele começa então a gemer com a sua alma, a dizer, Senhor Deus, onde eu me meti, olha o que eu fiz, olha quais foram as minhas práticas, Senhor Deus. E diz a palavra que muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Ele deixa então aqueles deuses que ele buscava, que ele montava altares, que ele edificava estátuas, e ele volta para o Deus de seus pais, o Deus único e verdadeiro, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E talvez na sua vida falta esse reconhecimento, só há um Deus. As pessoas dizem assim, olha, há muitos caminhos. Não, só há um caminho que é Cristo Jesus. Todos os caminhos levam a Deus. Não, só um caminho, Cristo Jesus. Eu queria dizer a você, você se humilhou a ponto de reconhecer que você é um pecador e que Deus é perfeito e Ele quer te salvar? Isso aconteceu na vida de Manassés. Fez-lhe oração. Começou agora um relacionamento com Deus. Orar é se relacionar com Deus, é declarar, Deus, Tu és grande, Tu és perfeito, Tu és poderoso. Eu estou numa grande enrascada da minha vida, eu estou com um grande vazio no meu coração, muda a minha história. Os cristãos precisam aprender que é preciso cada vez mais um relacionamento íntimo com Deus. Se você ainda não é cristão, você pode ter certeza, há um caminho para você, e este caminho é Cristo Jesus, e é preciso você fazer uma oração na sua vida, uma oração declarando que você é um pecador, que você está arrependido dos seus pecados e que você quer que Jesus entre no seu coração. É uma oração que não pode ser apenas repetida, mas que ela tem que ser vivida, ela tem que partir de dentro do seu coração para Deus, ela tem que ser uma verdade completa na sua vida, algo de sinceridade. Deus quer mudar a sua história. Diz a palavra que Deus restaurou a sorte deste homem, Deus colocou ele como rei novamente, e este homem então chegou e fez uma faxina na sua vida, ele teve uma mudança de vida. Que Deus te abençoe e que você escolha Deus. Eu quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado pelo poder que há na Tua palavra. Eu abençoo essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, que ela seja tocada pelo poder que só há em Ti e que ela seja mudada e transformada em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que você possa, como Manassés, experimentar o cuidado, o amor, o perdão e a restituição que só Deus pode te dar. Busque a Deus de toda a sua força, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pela fé
posso enxergar. Pela fé posso tocar.